Olá, tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje com a Ellen Baum, nossa colega aqui no Instituto Rino. A Ellen é egressa do sistema prisional, bacharel em Direito, mestranda pela UFABC, e ativista em Direitos Humanos. Ela é mestranda em Ciências Humanas e Sociais e ativista em Direitos Humanos. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, Ellen, para essa entrevista. A gente quer muito ouvir a sua história. Eu Então, que agradeço, fiquei bem feliz com o convite. ai, que bom. Então a gente vai fazer assim: eu faço uma pergunta, a Cris faz outra, e a gente vai começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória no ativismo e falando aí da sua experiência. Bom, a minha trajetória no ativismo, ela nasce da vivência, da dor, né? Mas também da resistência e da vontade de transformar o que me atravessou em ferramenta de luta coletiva. Eu fui usuária de crack, morei nas ruas de São Paulo e acabei sendo presa nesse contexto, né? Hoje eu sou educadora social também, e trabalho com projetos que articulam memória, justiça e direitos humanos, né? Eu saí muito revoltada do sistema prisional, por todos os maus tratos que a gente vivencia dentro do sistema e também pela prisão injusta, né? Porque eu era dependente química. Mas eu consegui transformar esse ódio, essa revolta em luta. Que bacana te ouvir, Ellen. Eu já sei um pouquinho da sua história e eu sempre fico muito tocada e imagino o quanto essa experiência é traumática, né? A gente sabe, que o sistema carcerário no Brasil é muito seletivo e muito cruel, assim, né? Não está escrito em lugar nenhum da nossa lei de execução penal que aquilo tem que ser um inferno. Já basta a privação da liberdade, mas eles ainda conseguem transformar, essa experiência numa experiência infernal. Exatamente. O ao Bom, vivo, né? não tem problema nenhum. Então, o sistema prisional, e tem um detalhe muito interessante, Dani, Cris, que o sistema feminino, ele só existe por conta da política de drogas, né? Porque 80% das mulheres estão presas por tráfico de drogas e os outros 20% por furto ou roubo. Ou seja, são mulheres dependentes químicas, né, que não recebem nenhum tipo de tratamento, e o furto e o roubo é para sustentar esse vício, né? E lá dentro, a dependência química não é uma prioridade, entende? O Estado fala em ressocialização, mas não fala em tratamento de desintoxicação, por exemplo, né? Então, o sistema prisional feminino ele só existe por conta dessa guerra às drogas, né? É bem interessante assim pensar né, nas causas raízes, a raiz que é um sistema feito para aprender mesmo pessoas pobres, negros, principalmente os jovens, né? E muitas mulheres também, uma coisa que eu tenho visto é que elas são presas por conta dos companheiros, elas acabam assumindo o papel, né, de distribuição de drogas de companheiros que foram presos, né? E às vezes pegas também nesse como traficantes, né? E a gente seria interessante você falar um pouco das principais dificuldades. A gente conhece um pouquinho sua história e tem muita coisa interessante que é invisibilizado, né? O sistema carcerário é um tema que a sociedade finge que não existe, né? Os problemas associados a isso. Então, acho que é muito interessante você trazer à tona algumas questões. Além disso, Cris, que você falou, eu costumo dizer que as mulheres são presas por conta da misoginia. Inclusive, essa semana nós tivemos uma roda de conversa
para falar sobre isso. Porque eu ouvi uma mulher dizendo assim, uma mulher egressa, né? Ah, porque as pessoas pensam que as mulheres são bobas e são presas por causa de homem, né? E eu falei, não, as mulheres são presas pela misoginia. Quando ela está ali naquele contexto, foi presa por causa do companheiro, e eu acompanho uma mulher egressa, né, que está se refazendo aqui fora, ela trabalhava 12 horas por dia e o companheiro era do tráfico. Só que a polícia invadiu a casa e levou ela junto, mesmo com registro em carteira, né? Então, assim, não quero saber. Você tá aqui, você não é mulher dele, vou te prender também. Entende? Então tem muito de misoginia, né, nesse contexto também. E eu acho que um dos maiores desafios que eu enfrento é esse, é o patriarcado, porque é muito difícil a mulher ter espaço de fala, seja ela quem for, né? Então a gente está sempre pegando carona, né, com egressos do sistema prisional que são convidados para fala em manifestações, mas ninguém nunca lembra de falar sobre opcionamento feminino. Exatamente, o aprisionamento feminino que deveria ser central, que as mulheres são abandonadas, são esquecidas, são invisibilizadas, né? Mas eu sempre entro depois dos homens, né? E hoje estou um pouco mais revoltada com isso do que o normal, né? Então, e é muito difícil assim também enfrentar o estigma, né, de ser uma ex-presidiária. A nossa fala, ela é colocada, ela é posta em dúvida, né? Eu participei de um podcast e eu lendo os comentários dos haters, que eu até parei de ler. Ah, ela tá mentindo, aprendeu a mentir aonde? No cárcere, né? Porque a nossa fala, ela é descredibilizada mesmo. E essa falta de oportunidades de falar sobre, de trazer à tona a realidade, né? Porque é diferente um acadêmico especialista em sistema prisional falar e uma pessoa que passou pelo sistema prisional, né? A gente vem lá de dentro com a realidade e existe essa falta de oportunidade para expor essa realidade. Primeiro porque o assunto prisões, ele não, ninguém quer ouvir falar, né? A maioria a gente está passando por um período que bandido bom é bandido morto. Então, quem quer falar sobre as condições desumanas do sistema prisional? Quem quer ouvir falar sobre o estado inconstitucional das coisas no sistema prisional? Ninguém, né? E e o que mais, além de tudo isso, que é de uma forma geral, o sistema prisional, tem o silenciamento das nossas histórias, né? Das histórias das mulheres que passam pelo sistema. E no ativismo existe uma dificuldade seríssima de sermos reconhecidas como protagonistas da luta. São barreiras diárias que a gente é uma luta diária para abrir espaço, para abrir caminho, né? E são algumas poucas dificuldades, viu, Cris? Porque não é fácil, não. Para citar só algumas, né? É para citar só algumas. Obrigada. Tá no mudo, Dani. Ellen, eu queria pedir para você contar um pouquinho. Você já contou isso para a gente outras vezes, mas para contar para quem vai assistir essa entrevista depois, quais são as principais diferenças que você vê assim do sistema carcerário masculino e feminino do que aflige de forma diferente homens e mulheres quando são presos. Há um tempo atrás eu li um livro em quadrinhos do Marcelo Quintanilha, é, eu acho que é
uma história de Márcia, alguma coisa assim, onde ele relata que as mulheres costumam ser abandonadas pelos seus companheiros quando vão para a prisão. E aí eu perguntei para ele, assim, eu falei, como que você ficou sabendo disso? E aí ele falou para mim, ah, mas todo mundo sabe. E aí eu pensei, poxa, não é assim, né? A maioria das É. pessoas não tem noção de que esse é também um efeito, assim, né? Que as mulheres acabam abandonadas. Os homens vão presos e as suas esposas vão lá, visitam, levam os filhos para manter um contato e tudo mais. E as mulheres não, as mulheres acabam abandonadas pela família e pelos companheiros. Então, esse é um dos exemplos, mas conta pra gente um pouquinho mais, se você puder. O sistema, as unidades femininas, na realidade, não existem unidades femininas, né? O sistema prisional ele foi criado para homens. Na década de 40, as mulheres ficavam aqui em São Paulo, na Casa de Correção, Tiradentes, em frente à Rota, na Avenida Tiradentes, junto com os homens, era misto, né? E veja que hilário. Que hilário, para não dizer outra coisa. Eu lendo, eu li em algum lugar que por conta da promiscuidade das mulheres, elas tiveram que ser retiradas de lá. O que que fizeram? Lá no Carandiru, em Santana, que é onde é o nosso território ali de atuação, né? Que existem várias unidades prisionais, existia a penitenciária do Estado, que era masculina. E no quintal da penitenciária, a casa do diretor. Desocuparam a casa do diretor que morava lá para colocar essas mulheres, né? E chamaram as freiras da congregação Bom Pastor d'Angers para cuidar dessas mulheres. E como que elas cuidavam dessas mulheres? Dando aula de educação moral e cívica, engomamento de roupas, corte, costura e cozinha. Por quê? Porque a mulher, ela, quando ela é sentenciada, ela paga por dois crimes, pelo crime que ela cometeu ali e pelo crime moral de ter abandonado o lar, deixar de cuidar do seu marido, dos seus filhos e do seu lar para cometer um crime. Então nós pagamos pelo crime moral e o crime moral é uma sentença perpétua, é uma pena perpétua, né? Nós carregamos isso para o resto da vida como número de matrícula que a gente recebe quando a gente entra no sistema prisional, que é para sempre. Então, aí, depois de algumas décadas, desocuparam a penitenciária do Estado e ela hoje é penitenciária feminina de Santana. Mas ela não teve nenhum tipo de adequação para receber as mulheres, né? O uniforme é o mesmo, o kit higiene é o mesmo, que é distribuído a cada 2 meses, com 2 rolos de papel higiênico, 2 pacotinhos de absorvente com 8 unidades cada, né? Ahn, Pasta de dente, sabonete e aquela escova de dente tipo descartável. É isso que a gente recebe. E a cada 2 meses, 2 rolos de papel higiênico e 16 unidades de absorvente íntimo, que para quem é mulher sabe que não dá nem para um ciclo, né? É, E isso se perpetuou. Até hoje não teve nenhuma adaptação para as nossas especificidades. Por que que as mulheres são abandonadas? Isso tem dados científicos, tal, várias pesquisas que falam sobre isso. Geralmente, as mulheres que foram presas ali por conta do companheiro, o companheiro está preso também, né? Tem aquelas que foram presas porque o companheiro foi preso e ela é obrigada, por conta de uma disciplina da facção criminosa, de acompanhar esse marido que está preso de dar todo, ela não pode abandonar. Ela é proibida, porque senão a facção criminosa cobra esta mulher aqui fora. Diferente do homem. A mulher, quando é presa, ele não tem obrigação nem, ele pode abandonar. Por isso que eu falo muito sobre misoginia, patriarcado, né? Que isso impera também no crime.
e muito mais, acho que até de forma mais contundente. Ah, a mulher, ela tem sempre, 80% das mulheres, Dani e Cris, elas são chefes de família e mulheres periféricas. Então, quando elas estão presas, elas também têm que dar um jeito de apoiar a família que está aqui fora. Muitas vezes a mãe daquela mulher está cuidando dos netos, né? Porque o Estado ele aprisiona, mas ele não se responsabiliza pelas crianças que vão ficar abandonadas nas periferias. E isso até gera um ciclo de encarceramento em massa, porque muitos acabam no sistema socioeducativo até por uma questão de sobrevivência, né? E também tem a mulher, a sociedade cobra, é um senso comum de que a mulher é cuidadora, que a mulher tem que cuidar dos seus homens, né? Nós, até há pouco tempo, as mulheres eram criadas para cuidar e servir aos homens. E isso é até hoje. Então, você passa na porta de uma penitenciária masculina, em dias de visita, você vê aquelas filas que dobram o quarteirão com aquelas sacolas enormes de alimentação. Diferente das femininas. A penitenciária feminina de Santana, que fica na Avenida General Ataliba Leonel, tem meia dúzia de gato pingado na porta, entende? E geralmente é alguma mãe, e as visitas elas não são recorrentes, é a cada 2 meses, né? Quando eu estive presa no CDP de Franco da Rocha, eu estava numa cela que tinha de 25 a 30 mulheres. 6 mulheres recebiam visitas, entende? Então é assim, um percentual assim, é muita discrepância, né? A visita, mas é por isso. E vou dar um exemplo básico de uma familiar que eu acompanho também, que a filha está presa lá na penitenciária feminina de Santana e o filho está numa penitenciária do interior. Essa mãe viaja 8 horas para visitar o filho, mas não pega um metrô para visitar a filha. Sabe o que ela respondeu para mim? Ela sabe se cuidar, a mulher sempre sabe se cuidar, entendeu? Então a gente também tem esse desafio, né, desse patriarcado, para também falar não. A mulher precisa de cuidado, a mulher precisa de atenção. E tudo isso acaba impactando muito até na saúde, né? Porque, como elas são invisibilizadas, acontecem os massacres silenciosos, a alimentação inadequada, a falta de acesso à saúde, falta de medicamento. Aquele homem que está preso, a mãe ou a companheira leva, né? Manda alimentação, manda remédio, cobra da diretoria da unidade de atendimento médico. Da mulher que está presa, não, ela não tem ninguém que lute por ela. E uma vez lá dentro, você não tem voz. Você é totalmente silenciada. Entende? Então tem vários assim que eu poderia passar o dia aqui relatando as diferenças entre feminino e masculino, né? Mas e também tem essa responsabilidade da mulher também de cuidar dos filhos. Então a mulher presa, por exemplo, eu fazia crochê, vendia no dia de visita para tentar mandar um dinheiro aqui para o meu filho. O homem já não tem essa preocupação, porque tem sempre uma mulher cuidando dos filhos dele. Ele nem lembra que é pai, né? Mas a mulher não, a mulher nunca esquece que é mãe. E sobre esse assunto, né, sobre a maternidade, você está escrevendo a sua tese de mestrado. Conta pra gente assim um pouquinho, um resuminho desse desafio. Então, a minha tese é a trajetória das mulheres que tiveram suas maternidades subjugadas pelo sistema prisional, né? Porque há um rompimento do vínculo materno, né? De forma, assim, é,
a partir do momento do rompimento desse vínculo materno, mesmo após o cumprimento de pena, nós ainda temos que lidar com isso, né, com a reconstrução desse vínculo. E como se dá isso? Porque o Estado, ele é muito presente na hora do rompimento. E na hora da reconstrução, cadê o Estado, né? Então, hoje eu acompanho várias mulheres que saem porque nós fazemos a ação da saidinha temporária, né? Nós vamos para a porta da unidade prisional acolher as mulheres que saem, é, porque elas saem de uniforme, chinelo de dedo, sem dinheiro para chegar em casa. Então, com a união de vários movimentos sociais, nós vamos com doações de café da manhã, que elas saem sem comer, transporte, roupas, para elas se trocarem, colocarem um tênis no pé, um sapato, né? Para poder chegar em casa de uma forma digna. E nós conhecemos, acabamos criando vínculos com essas mulheres, e quando elas recebem, progridem para o regime aberto, elas acabam me procurando. E eu acompanho algumas, por exemplo, algumas o filho está na Fundação Casa, outras o filho está em situação de dependência química, em situação de rua, né? Então, pensa, essa mulher sai com uma pena de multa, porque além da pena da privação de liberdade, a gente recebe uma pena de multa que tem que pagar quando sai, né? Para poder regularizar o título de eleitor. E enquanto a gente não paga essa pena de multa, a gente não consegue um emprego formal. Essa pena de multa vai para a dívida ativa, suja o nosso nome. Não conseguimos alugar sequer uma casa para morar. Então, essa mulher sai, ela tem esse desafio da pena de multa. Ela tem que reconstruir a vida dela para poder reconstruir o vínculo materno, resgatar os filhos, sejam lá onde estão, né? Ou na casa de algum parente, ou em abrigo, ou nas ruas em situação de dependência química, é, né? Então tem várias camadas aí para essa mulher se reconstruir. Então, a minha tese eu pesquiso essas trajetórias, né? Como foi o rompimento do vínculo, como ela se manteve dentro do sistema prisional, né? Porque muitas passam anos sem receber notícias dos filhos, né? E como elas lidaram com esses desafios dentro do sistema e também a partir de relatos de mulheres do semiaberto. E a segunda fase da minha tese, né, eu vou prosseguir com esses relatos, porque hoje elas estão em regime aberto, estão nessa fase de reconstrução. Então, seriam duas fases da tese, né, como elas lidam com isso, cumprindo pena, e como elas estão lidando agora aqui em Liberdade, né? Então ainda está em desenvolvimento, mas são várias camadas assim, né? A mulher ela é atravessada de todas as formas pelo Estado, né? A partir começando por esse Estado patriarcal, machista, misógino, e também tem, porque tem essa questão do mito do amor materno, né? Que é muito cobrado de nós mulheres, mães, né? Que tem que ser uma mãe exemplar, que a mãe ela não pode errar, ela não pode falhar, ela é uma cobrança, né? Em cima da mulher muito grande que não tem nos homens, né? Eu nunca soube, nunca ouvi um juiz perguntar por um homem, mas com quem você deixou seus filhos? Mas perguntam para a mulher presa. Onde estavam seus filhos quando você estava cometendo o crime? E não perguntam para os homens. Então tem essa cobrança, né? Que eu também falo um pouco a partir da teoria da Elizabeth Batinder, né? Que eu tô apaixonada por essa autora. Falo um pouco sobre, tento desmistificar esse mito, né? Que a mulher também tem o direito de errar, sim, que a mulher também tem o direito de falhar sem ter que cumprir essa pena perpétua do crime moral, né? Então tem assim, tá ficando bem interessante. Eu tô gostando bastante
do que eu tenho pesquisado, assim. E Ellen, alguns dos desafios que você já foi colocando na sua fala é, são relacionados a desafios políticos, porque a questão do desafio social e político ela está muito amarrada, né? Tem algum ponto, porque toda essa questão do moralismo, ela está muito inserido na política, né? Virou bandeira da extrema direita, né? A questão moral. Então, você falar um pouquinho de outros desafios políticos, outras questões que você acredita que dificultem um processo de mudança, né? Em última instância, o que se procura, né, em relação a, de fato, cumprimento dos direitos humanos que estão lá lindos no papel, só que a implementação deixa a desejar e muito. É isso, Cris. A gente vive num momento de avanço muito forte do punitivismo, né? Tanto o Estado quanto a sociedade civil acha que punir mais vai garantir mais segurança, né? Só que o punir, manter as pessoas anos, e eu costumo até fazer uma comparação de você pegar um cachorrinho, é, trancafiar numa jaula e passar anos submetendo esse cachorrinho a maus tratos, né? Quando você abrir essa jaula, esse cachorro vai te atacar, e não é diferente com o ser humano, né? E as pessoas falam assim, você compara ser humano com um bicho. Tem cachorro que é muito mais bem tratado do que nós mesmos, né? E nós somos tratados pior do que bicho dentro do sistema prisional. Então as pessoas têm esse pensamento, a maioria, a grande maioria, né, de que punir mais trará mais segurança. E com isso, com esse populismo penal, eles vão retirando direitos básicos, né? E eu vou dar um exemplo aqui clássico, que foi a saída temporária, que era um direito protegido desde 1984. Não, não era um benefício, era um direito protegido por lei. E o ano passado o Congresso derrubou o veto presidencial e conseguiu proibir a saída temporária. Então, desde da sanção da lei, quem cometesse um crime novo não pode mais ter saída temporária. E a saída temporária, por que que ela era um direito garantido por lei? Porque é uma forma da pessoa presa poder ir se relacionando com o mundo aqui fora de forma gradativa, de refazer os seus vínculos, né, familiares, sociais, e, aí também vem esse projeto de lei da privatização do sistema prisional. O que que acontece com a privatização do sistema prisional? Uma empresa privada, ela vive de lucro. Então, cada cabecinha dentro do sistema prisional, ela vai ter um valor financeiro, certo? Então, a empresa, o Estado vai falar, olha, eu vou te entregar essa unidade prisional com 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas vai valer o quê? R$ 200 cada cabeça? Tá. Vai libertar 50 pessoas. Já vai dar um déficit para essa empresa. E a própria empresa vai cobrar, né? Olha, cadê minhas 50 cabeças aqui que eu tive que. Entende? E aí vão nascer não, vão fortalecer o sistema de trabalho escravo dentro das penitenciárias. E por que que eu falo fortalecer? Porque já existe um trabalho escravo, né? Que inclusive me revolta muito quando eu ouço alguém falar: coloca esses vagabundos para trabalhar. Quem mantém a unidade prisional somos nós. Nós fazemos toda a manutenção. Quando eu falo manutenção, é o trabalho de pedreiro mesmo, de encher laje, de trocar encanamento, fiação e a faxina. Toda essa manutenção é feita por nós para que a unidade não caia nas nossas cabeças, né? Porque o trabalho remunerado, e eu vou, 24% aproximadamente das pessoas presas têm acesso ao trabalho remunerado, né? Então, assim, a gente está falando de mais de 600 mil pessoas presas aqui no Brasil, entende?
Então, 24% é um número muito baixo. Então, com todas, todas essas mudanças, né, vai enfraquecendo muito, inclusive as políticas de desencarceramento que a gente tanto luta, né? Eu sou abolicionista penal, mas por quê? Esse sistema prisional ele não funciona, ele só fomenta a violência, né, e a criminalidade. Então, mas também não tenho essa elevação espiritual de falar, vamos derrubar as muralhas, né? Porque se alguém fizer algum mal para alguém que eu conheço, que eu gosto, eu vou querer justiça. Mas de que forma a gente vai fazer essa justiça? Também não tenho a resposta. Então eu sempre jogo no colo de quem está me ouvindo, falar assim, vamos pensar em alguma coisa? Porque nós, enquanto sociedade, a gente tem que pensar em outro tipo de responsabilização para essas pessoas, que não seja esse que aumenta a criminalidade e a violência, né? Então, nós, enquanto sociedade, nós temos que parar para pensar por quê? Porque nós podemos ser as vítimas dessa violência e dessa criminalidade, né? Porque o Estado, e tem um detalhe muito importante que tem que ser falado, ele continua tratando a pobreza com prisão. Isso atinge diretamente as mulheres, as mães e as populações racializadas. E eu vou além. Na minha tese, durante a minha pesquisa, eu descobri que 63,5% das mulheres presas são mulheres negras, em sua maioria mães solo, que quando essas mulheres são presas, e moradoras de favela, quando elas são presas, os filhos ficam abandonados nas favelas. O Estado, ele não se responsabiliza, né, como eu falei anteriormente, por essas crianças que acabam entrando no sistema até por uma questão de sobrevivência, gerando esse ciclo de encarceramento muito maior da população negra, né? Então, se a gente voltar na falsa abolição, que a princesa assinou a Lei Áurea em 1888. 2 anos depois, sancionou a Lei da Vadiagem e Proibição da Capoeira. Para quem foi a Lei da Vadiagem? Né? Porque não teve política pública, não teve divisão de terras, enfim, para essas pessoas. Então, o Estado foi lá e deu um jeito de aprisionar novamente as pessoas que tinham acabado de ser libertas. Então, eles mudaram o nome de senzala para penitenciária. E esse projeto continua até hoje com o aprisionamento dessas mulheres negras, né? Mães solo, chefes de família e moradoras de periferia. Por isso que o Estado ele continua de forma proposital, né, tratando a pobreza como com prisão, e isso afeta diretamente mulheres negras e periféricas. E isso é muito visível, né? Mas as prisões é como se elas fossem sempre assim escondidas, a gente não vê, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu lembro que a primeira experiência, o primeiro contato que eu tive em Florianópolis, né, visitar o presídio feminino, fazer uma pesquisa lá dentro, eu me choquei, porque assim, a grande maioria das mulheres eram negras, a maioria era analfabeta, e aí entrevistando, ouvindo as histórias dessas mulheres, elas contavam coisas do tipo, eu saio daqui, aí eu consigo um emprego na empresa de limpar o shopping, mas depois de 3 meses eles me demitem, porque eles não querem assinar minha carteira. E aí eu volto para rua, e eu volto para favela, e aí eu vou vender lá R$ 5 de maconha e acabo sendo presa de novo. Mas e se eu voltar nessa empresa depois e pedir emprego, eles vão me dar emprego de novo, mas eles não vão assinar minha carteira. Eles vão me botar para fora de novo em 3 meses. Então, depois de fazer isso várias vezes, eu comecei a achar que era indigno, eu não queria mais. Eu prefiro vender droga na favela do que me submeter a isso. Essa era uma das violências, assim. Todo o espaço lá era bizarro, era um puxadinho do presídio masculino,
tinha uma cela que eles chamavam de zero, que era o ponto inicial, onde as mulheres, quando elas entravam, elas iam para esse lugar, que era insalubre, assim, as paredes verdes de mofo, os colchões cheios de sarna. Então, elas saíam de lá, elas não iam receber tratamento, elas iam ter que conviver com aquela doença de pele durante muito tempo e não recebia um absorvente, enfim, tudo isso que você já falou. E aí, a gente, depois de um tempo, foi fazer um projeto de yoga dentro da prisão, e aí eu vi que enquanto a gente fazia o yoga numa salinha assim, algumas estavam trabalhando perto da gente, contando sacolinhas. O trabalho delas era contar sacolinhas. E eu ficava me perguntando, será que elas recebem um salário? Que salário é esse, né? E de quanto é esse salário? Porque aquilo me parecia um trabalho análogo à escravidão, assim, e que não estava ensinando nada. Não era um trabalho que estava preparando elas para saírem dali, terem uma profissão e conseguirem reconstruir suas vidas, né? Então, acho que todas essas questões são políticas, e eu também, quando eu escuto em privatização de presídio, me dá um arrepio, assim, porque me parece abominável, assim, que a gente pense em lucrar com esse tipo de absurdo, né? E conta pra gente um pouquinho assim, o que que é? Existe de fato um salário para esse trabalho? Tem uma coisa de remissão de dia, tantos dias trabalhados diminui um dia de pena? Como é que é isso? Então, Dani, isso é uma questão muito envolta em fake news, né, que eu tento combater, porque é o seguinte, existe o trabalho remunerado, existe. Existe todo tipo de políticas públicas, né, que são os direitos das pessoas presas e pessoas egressas. Existe. Mas quando você se aprofunda, você vê que não é efetivo. Aquela lei não é efetiva. Existe trabalho remunerado. Eu mesmo ah, trabalhei no CPP do Butantã, só que é por produção. Eu tinha um salário fixo, desde que eu produzisse 450 peças por dia. Senão eu perderia a minha vaga e me substituiriam, né? Só que tem um detalhe, e eu vou dar um exemplo prático. Existem 4 galpões dentro do CPP feminino do Butantã, que você aprende um ofício. Por exemplo, eu montava peças de automóvel. Eu trabalhava com solda, eu aprendi a trabalhar com solda. Então seria um ofício que eu poderia usar aqui fora. O galpão do lado era uma fábrica de lustras. O próximo é uma fábrica de peças de avião, né? Só que tudo isso é por produção. Esses galpões dessas empresas que tem dentro do CPP feminino, das unidades prisionais, quem ocupam essas vagas? A sua grande maioria são as mulheres brancas. As mulheres negras são direcionadas para o trabalho da faxina, da cozinha. Caso sobre alguma vaga, elas são colocadas lá. Entendem? Mas, fora isso, elas são direcionadas para os afazeres domésticos, né? Ah, a gente trabalha 3 dias para ganhar um de liberdade, certo? Só que quem tem acesso a trabalho remunerado? Aproximadamente de 20 a 24% dessas pessoas que estão presas. O que que fazem as demais que não têm acesso? Elas ficam entulhadas dentro da cela, dentro do pavilhão, né? Ficam entulhadas, com, sabe, fazendo ali aquele trabalho de faxina do pátio, do pavilhão, da cela, fazendo ali aqueles afazeres de faxina mesmo, né? Mas, por exemplo, tem biblioteca nas unidades prisionais? Tem. Quais os livros? Edir Macedo, André Surak, Bíblia, entende? São esses livros, Pequeno Príncipe. Eu participei porque tem um projeto de remissão de leitura, né? Você lê um livro por mês, faz uma resenha, a unidade envia para o juiz e você ganha 4 dias de liberdade.
Os livros, vem uma lista de livros escolhidos pelos juízes, né? E aí eles mandam os livros para a gente ler. Tem Pequeno Príncipe, livros de alta ajuda, Augusto Cury, né? Não tem, assim, a gente não tem acesso a e liberdade. Não é uma biblioteca assim que você entra e vai escolher o livro, um Michel Foucault, né, um Bourdieu, não vai. Você não acha ali, né? Ainda acho alguns da Zíbia Gasparetto, muito pouco, mas são esses livros de passatempo mesmo, sabe? Né? Não é nada que vá fazer você ter um pensamento crítico, né? Nossa, Dani, eu falo demais, eu acabo me perdendo e esquecendo a pergunta. Não, não, mas Mas é muito interessante isso que você está trazendo. E eu acho que, assim, mesmo tendo uma biblioteca, a gente sabe que boa parte da população carcerária, às vezes, não sabe ler, né? E não vai conseguir, acessar aqueles conteúdos. É, eu quero contar aqui o que aconteceu com a gente. Nós escrevemos um projeto, o Instituto Rino, junto com a Ellen, para levar. Um dos nossos grupos de estudos, que era o das pensadoras latino-americanas, e levar essa proposta para dentro dos presídios para fortalecer as mulheres, a autoestima delas, trabalhar a oralidade, a escrita. E aí, depois de um longo ano de negociação com a Secretaria de Segurança Pública, vai e volta, muitos pedidos, inclusive pedidos que envolviam assim, a gente vai ter que olhar todo o material que vocês vão querer trazer aqui dentro, porque, né, a gente tem que conferir se esses livros que vocês querem propor, essas leituras, se tá tudo bem. E a gente aceitando várias coisas ali para poder fazer o projeto e ajudar essas mulheres lá dentro, para que elas saíssem com um pouquinho mais com autoestima um pouquinho melhor, um pouquinho mais capacitadas para preencher uma ficha de trabalho, para, enfim, né, para voltar a estudar, enfim. E aí, quando estava tudo pronto, o trabalho ia ser voluntário, eles não teriam nenhum custo, não autorizaram o projeto porque a Ellen seria uma das educadoras e porque ela tinha passado pelo cárcere, ela não podia voltar. Então, assim, isso foi muito revoltante, porque faz a gente pensar que temos penas perpétuas no Brasil, né? Quer dizer, mesmo depois de você ter pago a sua pena, ter saído, você não tem o direito de fazer aquele trabalho porque passou por ali. Então, assim, são dos absurdos que a gente vê, né? o Estado, o próprio Estado não acredita nesse sistema de ressocialização, né? Porque se acreditasse, falaria, "Não, mas é um prazer receber você aqui para você contar a história para essas mulheres. Uhum. Porque eu seria um modelo, né, ideal para apresentar, né, falar, olha, ressocializada, mas não, nem eles acreditam, porque tem essa desconfiança, né? Nossa, o que que ela quer fazer aqui dentro? Será que ela vai colocar alguma coisa para dentro, alguma droga, celular, ou vai denunciar, né, a situação aqui, o estado da unidade, o tratamento da unidade para com as mulheres presas, né? Então tem tudo isso. Se eles têm medo de que eu denuncie, é porque a coisa errada tem lá dentro. Se eles têm medo de que eu cometa algum crime, né? Entre com alguma coisa ilícita dentro da unidade, é porque eles próprios não acreditam nesse sistema de ressocialização. E eu até perguntei quando nós fizemos a reunião com a diretora, eu falei para ela, né? Mas se vocês não acreditam nesse sistema de ressocialização, como que a sociedade vai acreditar, né? É bem, bem louco tudo isso. É. E Cris? acho que outro desafio político eu só ia complementar, porque a gente passou, citou um tema que eu acho muito importante da questão da privatização, né? Que também, além do punitivismo, tem essa crença de que que o setor privado tudo resolve, né? Como se fosse, se não houvesse conflito de interesses entre empresas que ganham mais.
com mais presos, né, conforme a quantidade de presos aumenta. E outra coisa que eu ia citar é justamente a questão dos direitos humanos, né, a falta de cumprimento, que as condições são horrorosas. A taxa de ocupação saiu em fevereiro, dado do Ministério dos Direitos Humanos, que é de mais de 160% a taxa de ocupação média dos presídios no Brasil. Então, assim, é realmente cruel, né? É um sistema que trabalha no escopo dos valores medievais, vamos dizer, né? E que a sociedade finge que não está vendo. É muito cruel. E a questão da educação, eu acho que a gente não abordou ainda, né? Mas talvez transversalmente tenha sido abordado, né? E eu acho que essa questão da educação tanto passa aí pela questão dos direitos, do conhecimento dos direitos, né? Que é para as próprias pessoas que foram encarceradas, muitas delas não têm nenhuma ideia dos seus direitos, né? Muitas estão lá presas, inclusive, sem nem ter uma pena, né? A cumprir, porque não teve nem julgamento. Então, esse papel da educação, talvez você abordar um pouquinho a realidade das dificuldades que ele cria, a falta de, né, educação, mas também talvez do próprio ativismo, como que a questão da educação pode ajudar aí nas suas lutas, ou ajuda, de fato, nas lutas. Cris, a educação, e eu venho tratando desse contexto atualmente, porque é lei, todo preso, aliás, é constitucional, né? Todas as pessoas devem ter acesso à educação, todas, inclusive as pessoas presas. E tem, né? Não tem? Não tem educação em cada unidade prisional? Tem. E aí, esse mês, teve um fórum lá em Salvador, que eu vou contar essa historinha rápida para vocês. É, com especialistas, acadêmicos especialistas, para falar da educação no sistema prisional, com vários projetos, né, para as pessoas presas. E aí, eu conversando com a organizadora desse evento, eu falei: olha, existe a necessidade de compor pelo menos uma mesa com mulher egressa do sistema prisional, e a gente tem dois nomes para indicar e tal, né? Não tem espaço na mesa para pessoa egressa, para mulher egressa, porque teve dois homens falando lá, que depois eu assisti online e vi. Para mulher egressa. E aí, numa das discussões, ela falou assim: ela quis dizer que nós não teríamos capacidade de compor uma mesa. E eu sou integrante da primeira frente sobreviventes do cárcere, que a sua grande maioria é formado, tem a sua graduação, a sua pós-graduação. Óbvio que nós não trabalhamos na nossa área por conta dos nossos antecedentes criminais. Por mais diploma que eu tenha, 2022 eu já era pós-graduada em Direito Penal e trabalhava como telemarketing, né? Nós não conseguimos, enfim. É, inclusive, essa semana minha irmã fez assim, a amiga dela perguntou, né, o que que sua irmã faz? Ela fez assim, a minha irmã trabalha contando a história da vida dela. E eu falei, não, eu sou educadora, eu sou pesquisadora, eu faço tanta coisa, você fala isso. Mas depois eu fiquei analisando e eu consegui sobreviver depois que eu saí do cárcere, realmente contando a minha história, né? Hoje eu pago meu aluguel e as minhas contas porque eu conto a minha história, né? Porque eu entrei no ativismo, porque senão eu tava lascada também, entendeu? E é isso. Então, qual a importância da educação, né? É, gente, mês passado, eu fui no CDP de Santo André com a Clínica de Políticas Públicas da UFABC para fazer uma roda de conversa sobre masculinidade com os homens do CDP. Por que que foi lá? Porque nas unidades femininas a gente não tem acesso, eu não posso entrar. Nas unidades masculinas é mais fácil, né? Só que a sala de aula
aproximadamente 800 homens, né, dentro daquela unidade, a sala de aula tinha 15 carteiras. Ou seja, tem, tem educação dentro daquela unidade, mas quantos homens daquela unidade vai ter acesso à sala de aula? 15. Uhum. 15 homens. Tanto é que nós fizemos essa roda de conversa dentro do raio, só uma grade separando, porque aí a gente conseguiu falar com conseguimos atingir ali de 40 a 50 homens para falar sobre masculinidade. Porque nós nos dispusemos a ir lá para dentro, entende? Agora, os professores que sofrem violência nas escolas públicas de jovens e adolescentes vão se disponibilizar a entrar dentro de um raio, gente? Com o salário que eles ganham, né? Qual a estrutura que esses professores têm para dar aula lá? Porque eu conheço várias mulheres que saem com o diploma do ensino médio completo que mal sabem escrever o nome. Porque o que que acontece? Lá não tem um. O sistema prisional também tem um desafio muito grande, que são as transferências entre unidades, né? Eu estou no CDP de Franco da Rocha, então quanto tempo lá não tem aula? Porque eu tenho que ficar um período, né, pequeno até que eu passe por audiência e seja sentenciada. Aí de lá eu sou transferida para penitenciária. Então lá eu não tenho. Só no, em Franco da Rocha, eu fiquei 1 ano e meio, entende? Então, qual é esse curto período? Quanto é para eles o curto período que a pessoa vai ficar lá, né? Porque não tem. Eu tenho uma amiga que ela ficou 2 anos e meio e foi absolvida, hein? E foi absolvida, e ficou 2 anos e meio em Franco da Rocha. Aí vai para penitenciária. Aí cumpre uns anos na penitenciária e é transferida para o semiaberto. Então perde aquela, trajetória, né, da educação que é comum aqui fora, né? A pessoa ela não consegue. Só que aí ela sai com certificado, ó. Eu concluí o ensino médio. E aí sai com a ilusão de prestar um vestibular e entrar numa faculdade pública. E como é que eu falo para essa mulher, você não vai conseguir, gente? Porque você mal sabe escrever seu nome. Como é que eu falo isso para essa pessoa? Não tem como. Então, assim, vamos ver a realidade de dentro das unidades, porque não adianta a gente ficar aqui fora escrevendo projeto educacional para as unidades prisionais, se a unidade prisional, a única estrutura que ela tem é encarcerar e punir. Entende? Ela não tem estrutura, e eu não gosto da palavra socializar, porque a socialização ela não é feita aqui fora, né? As pessoas têm uma socialização totalmente incompleta nas periferias. Então, como é que fala em ressocializar se elas não tiveram acesso nem à socialização, né? Então, as unidades prisionais, ela não tem estrutura para cursos de formação, cursos de extensão, para educação básica, para cursos profissionalizantes. Não tem. Porque vai um curso profissionalizante. Olha, vocês vão virar empreendedoras quando saírem daqui. Vocês vão ter aula de bolo de pote. Cadê o recurso para esta mulher desenvolver aqui, né, um empreendedorismo? E é o que eu falo, empreendedorismo para nós é outra coisa. Da ponte para cá é trabalho informal, sucateado, empobrecido, né, escravizado. Não é empreendedorismo da elite, é diferente, né? Cadê o recurso para essa mulher começar? Como é que ela vai comprar as embalagens descartáveis e a matéria-prima, os produtos, para ela fazer esse bolo de pote? Como é que ela começa, né?
Ah, olha, na unidade masculina nós vamos fazer uma capacitação profissional de barbearia. E esse homem vai fazer o quê? Por um banquinho na calçada e cadê o equipamento para ele usar? Como é que ele vai comprar? Então, falta toda uma estrutura dentro do sistema. A única estrutura que o sistema prisional tem é de punir e vigiar, né? Vamos já puxar um Foucault aqui. E é isso. Só que as pessoas têm que entender que aqui no Brasil não existe pena perpétua. Essas pessoas vão sair. E como é que essas pessoas vão sair? Porque eu saí embrutecida, que a gente naturaliza a morte, a tortura, porque a pessoa morre do seu lado, você olha e fala: Nossa, ainda bem que foi ela e não fui eu, porque eu quero sair daqui viva, né? E aí já vai ali carregando o corpo, limpando ali para manter, entende? E como é que chega essa pessoa aqui fora, né? Sem dinheiro, sem casa para morar. Uhum. Aí a mãe vê esse filho passando fome, né? E a gente tem que entender que realmente a educação transforma, né? Quando ela é feita com e para o território, entende? Então não adianta os especialistas acadêmicos escreverem projetos se eles não são executados, né, por falta de estrutura, né? E eu acho que assim a educação ela é extremamente importante, como foi para mim, quando eu ganhei a bolsa da Rino, né, para participar do grupo de estudo de história do direito, a partir daí pensadoras latino-americanas, foi isso que me fez ter uma consciência de todo esse sistema. E por isso eu entrei no ativismo, né? Porque a educação ela ajuda, nos ajuda a recontar nossas histórias, a construir essa consciência crítica e a romper com esse ciclo de exclusão, Uhum. entende? Então, eu acho que é, ela não só é uma das principais ferramentas, como ela é essencial para o nosso empoderamento e para a nossa mobilização, né? É isso. Mas é isso, né? Essa educação que transforma, essa educação crítica é Paulo Freire na veia para dar conta disso, né? Ellen, diante de tudo isso, quais são, na sua opinião, as perspectivas para o futuro desse ativismo que você pratica? Como é que você vê, assim, quando você olha para frente? Olha, Dani, depende do dia. Mas assim, eu acho que é, a gente precisa construir um ativismo mais coletivo, interseccional, né, enraizado nas periferias, porque essas pessoas elas precisam construir essa consciência crítica, né? Mas o desafio é esse, é garantir, né, essa educação voltada também para essa consciência crítica e para o ativismo dentro das periferias, porque não é interessante para o nosso país, né? Para os poderosos. Mas eu acho que assim, falando mais, eu acho que o maior desafio é garantir a escuta, a reparação, uma presença política real para essas pessoas, para esses grupos marginalizados, né? Para essas pessoas, esses grupos que sempre foram invisibilizados. E eu acho que a única saída para isso é a gente construir esse ativismo mais coletivo, né? Enfim, dando vozes para essas, dando protagonismo para esses grupos, né? Que são constantemente invisibilizados, em sua grande maioria mulheres, né? É isso. Eu acho que falta muito isso no ativismo, né? O que está prejudicando demais o ativismo hoje é o egocentrismo, é o narcisismo, entende? Isso acaba prejudicando demais o ativismo. As pessoas, elas se esquecem por que entraram na luta.
entende? Elas esquecem qual é o objetivo, né? Então, isso realmente tem nos prejudicado bastante. Cris, faltou alguma pergunta da nossa lista? Não falta nenhuma. É, tem a questão, sim, da tecnologia, que a gente passou um pouco batido, que talvez fosse interessante se a Ellen tiver alguma coisa. Aí na sua última fala você colocou várias coisas que poderiam abrir as frentes, mas vamos tentar concluir. Talvez a última seja essa questão do papel da tecnologia no ativismo, É, prós e contras, enfim. Olha, eu vejo muitos prós, assim, né? A tecnologia, ela amplia nossas vozes, ela conecta as nossas lutas, né? As redes sociais, podcasts, registros digitais, tudo ajuda a gente a ocupar espaço de fala, né? Memória, que antes não, que constantemente são negados. Então a tecnologia nos ajuda a ocupar esses espaços, né? Mas a gente, vocês estão vendo meus cachorros? Dá para ouvir? não. Não, então tá bom. Mas também a gente precisa cuidar para não deixar ninguém para trás nesse processo, né? Porque também é, esses espaços, em podcasts, né, ele fomenta esse egocentrismo, esse narcisismo, e as pessoas acabam esquecendo de que por que estamos aqui, por que chegamos, como chegamos até aqui, por quê? Né? Então a gente também tem que tomar cuidado nesse processo, entende? Mas eu acho que é muito mais assim, individual, né, do que é, é isso. Muito A gente- importante, esse é, lembrete constante, exato. né? Porque assim, a gente tem que lembrar o tempo todo que ninguém é descartável. Tem que revisitar a nossa trajetória e ver quem estava ali transpondo obstáculos junto com a gente, né? Não Exato. esquecer sempre de revisitar. Vamos, né? Porque ninguém é descartável nesse processo, entende? A gente lida com histórias que o sistema tentou apagar. E são essas histórias, justamente as histórias que a gente precisa ouvir, né? Porque a memória ela é resistência, né? E essa escuta é o primeiro espaço para a justiça, em busca da justiça, né? É isso. Muito bom. Eu só ia sugerir que a Ellen fizesse também uma pequena propaganda do projeto de memória, que ela está envolvida aí fortemente, só para que todo mundo saiba. Bom, eu sou educadora social do Memórias Carandiru. Nós fazemos roteiros de memória ali no território do Carandiru, onde abrigou a Casa de Detenção de São Paulo, né, com mais alguns egressos do sistema prisional, inclusive um sobrevivente do massacre, que fala sobre a Casa de Detenção, a rotina, o massacre, como sobreviveu. Mas o meu papel ali é falar sobre aprisionamento feminino, porque ali naquele território aquele território abriga a segunda maior penitenciária feminina da América Latina, né, com mais de 2.500 mulheres lá hoje. A primeira penitenciária fica no México, que se você ainda pesquisar, não aparece, né, porque nas pesquisas fala sobre ah, a a capacidade das penitenciárias, né? Então, figura a penitenciária feminina de Santana como a primeira que tem uma capacidade maior. Só que a do México, apesar da capacidade ser menor, ela abriga 6.000 mulheres, e em sua maioria mulheres indígenas, e por isso que ninguém tem esse conhecimento, e que eu descobri participando de um congresso em Curitiba com a professora Ida Hernandes, que faz um trabalho dentro dessa penitenciária com essas mulheres indígenas. Ela falou: não, a sua não é a primeira, a minha é a primeira, né? Então, aquele território abriga a segunda maior penitenciária feminina da América Latina. E eu tô ali lutando contra a invisibilidade e o apagamento dessas mulheres. Por quê?
Quando o Estado ele é eficaz nesse apagamento, nessa invisibilidade, contribui para que massacres velados aconteçam dentro dessas unidades, né? Muitas mulheres, algumas mulheres morreram ano passado de câncer porque os seus tratamentos foram suspensos pela unidade, né? Então, e quem está aqui fora falando sobre isso? E quem tem acesso a essas informações, né? Somos nós. Então, o meu trabalho dentro do Memórias Carandiru é lutar contra esse apagamento das mulheres dentro do sistema prisional. Então, gostaria que vocês seguissem a gente no Instagram, @Memória Carandiru, que a gente sempre divulga a nossa programação lá. E se quiser agendar um roteiro numa data e horário específico, é só mandar um direct que a gente responde. Mas eu queria também pedir para me seguirem no Instagram, @Ellenbaum, né? Porque eu também participo de alguns podcasts, eu tenho projetos pessoais também, além do Memórias Carandiru, né? Hoje a gente está com um projeto bem bacana que no Memórias Carandiru nós estamos com uma pequena exposição, uma exposição pocket lá no Instituto de Estudos Brasileiros da USP sobre o aprisionamento, que também tem lá uma partezinha do aprisionamento feminino, né? O que não muda muita coisa, porque o sistema prisional realmente mas tem os nossos afetos, né? Que é o tapetinho de crochê, os desenhos no papel de carta que a gente envia para os familiares. Então, tem algumas peculiaridades ali, além do meu dicionário, porque quando eu fui presa, eu não entendia o que elas falavam e comecei a escrever as palavras e o significado. E eu saí do sistema com um dicionário com mais de 100 palavras do dialeto carcerário, que está junto com o dicionário do Caio Prado, que eu encontrei no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros. Ele ficou preso, né, na época da ditadura, e ele também escreveu um dicionário, então está lá em exposição. E também queria fazer o merchan aqui, que começo de agosto eu estou lançando o livro, uma autobiografia, né, que chama Quando Arrancaram Minhas Asas, que foi organizado pela Andréa Silveira, com o apoio do Instituto Rino Educação. Então me siga lá no Instagram para saber onde serão os lançamentos, tal, para acompanhar aí. E eu queria agradecer, Cris, Dani, pelo espaço aqui. Amei esse convite. Eu sempre adoro conversar com vocês, é sempre muito bom. Eu estou sempre aprendendo demais com vocês. Nossa, Ellen, a honra é nossa. É muito bom. Nós é que aprendemos muito, muito, A gente muito. aprende demais. E é um prazer enorme ser sua colega de trabalho aqui no Instituto Rio. Muito, muito bom. Bom demais. Obrigada e parabéns. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua trajetória. Um abraço Parabéns, Ana. grande. É isso, né? Eu só estou aqui porque eu desenvolvi, consegui, tive acesso e oportunidade de desenvolver essa consciência crítica aqui, né? E a Rino é muito culpado por tudo isso. Muito obrigado. Cúmplice. Obrigado. Isso. Obrigada a você, querido. Obrigada. Um beijo enorme. Um beijo. Tchau. Tchau.